capítulo 27 do Evangelho de Mateus, nós encontramos Pôncio Pilatos, no versículo 11, que era o governador, interrogando a Jesus. E ele, no seu interrogatório, ele formula uma pergunta. E a pergunta é esta: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Então é mais ou menos assim: você me pergunta e eu devolvo para você. Interessante que Jesus não tinha do que se defender. Estava sendo acusado do que não devia e não tinha do que se defender. E nós vivemos num mundo tão cruel, onde pessoas ofertam acusações umas contra outras, sem nenhum tipo de fundamento. E muitas vezes um irmão fala do outro, sem razão nenhuma, sem ter conhecimento de coisa nenhuma. Ele ouviu dizer, e aí ele vai e fala. E o Senhor Jesus caiu nessa mesma situação. Tu és o rei dos judeus? Era a única acusação que pesava sobre Jesus. Não havia outra. Eles acusaram que Jesus expulsava demônio por demônio, Beelzebu por Beelzebu. Eles acusaram que Jesus levava uma doutrina que estava estragando a doutrina judaica. Mas nada disso tinha efeito para um julgamento. E eu quero falar nessa noite rapidamente que a ilegalidade do julgamento de Jesus nos trouxe a liberdade. Diga assim: na controvérsia de Deus, um julgamento de ilegalidade traz a libertação para todos os homens. Olha para o teu irmão e diga: eu sou livre por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi acusado pelos príncipes com a mesma acusação. Esse homem, ele está testificando disso. E aí, eu caminho com Jesus e vou encontrar Jesus, mesmo antes de ser levado a julgamento. Ele passa por momentos onde ninguém passou. Todas as pessoas, elas eram julgadas de dia no sinédrio. Não havia julgamento nem na casa do rei e em nenhum outro lugar. O julgamento era no sinédrio. O julgamento tinha uma acusação formal, uma acusação que estava embasada na lei judaica, para que houvesse uma condenação. Mas é interessante que Jesus, ele teve algumas atitudes, e eu quero me lembrar da legislação de hoje. No passado, quando um juiz se perguntava assim: você fez isso, 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 e o cidadão se mantinha calado, ele dizia: o teu silêncio é contra você, porque tudo que está sendo dito pode ser imputado contra você. Mas com a mudança do código, hoje não. Hoje você tem o direito de se manter calado. Jesus, ele é o Senhor do direito. É aquele que conhece todo tipo de legislação. Ele conhecia também a lei dos judeus. E ele foi interrogado, e ele só deu essa resposta: tu o dizes. Mas quando Jesus foi ao julgamento, a opinião pública
era tão pesada e contrária a Jesus, que pela opinião pública ele já estava condenado. Olha para o teu irmão e diga assim: pela opinião do inferno, você já está condenado. Mas diga: pelo sangue de Jesus Cristo, você está absolvido. Interessante que para qualquer julgamento se junta testemunhas. E nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós temos testemunhas a favor e temos testemunhas contra. Acontece que o inferno todo se reúne para poder te acusar, para poder te condenar, para poder te destruir. E vem Jesus com o seu sangue, te absolve, te perdoa, te purifica, te limpa. E os anjos que formam aquela turma de testemunhas que vão aplaudir, eles vão dizer: estou aplaudindo porque o mestre o absolveu. Olha para o seu irmão e diga: estou absolvido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se um acusador estiver perto de você, fala para ele: abaixa o dedo desta noite, porque Jesus já me perdoou, e você não é autoridade para me condenar. Quantos de nós nos fazemos juízes? E quando nós vamos lá para Coríntios 13, está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque quando sois julgados, sois condenados com o mundo. Mas não julgueis para que não sejais julgados. Porque quando sois julgados, o que acontece? Sois repreendidos e absolvidos. O único julgamento que você pode fazer é na ceia. E você não pode julgar o seu irmão. Você só pode julgar você mesmo. Olha para você e julga você mesmo. Veja as suas atitudes, veja as suas palavras, veja os teus pensamentos, veja os teus atos. É o momento de você fazer um olhar introspectivo, olhar para dentro, retrospectivo, olhar para trás no teu passado, mas é o momento de você olhar para você mesmo e dizer assim: não, o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Interessante que nesse julgamento ilegal, Jesus é acusado sem nenhum tipo de culpa. E quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos estava ouvindo a voz da opinião pública. E Jesus já estava preconcebidamente condenado. Porque a voz do povo era uma só: nós queremos que ele morra. Na Páscoa, eram escolhidos 2 presos para serem julgados. Um era liberto e outro era condenado. Pegaram 2 presos e colocaram diante da opinião pública. E eles seriam realmente crucificados. Mas desta feita, aparece um terceiro preso. Aparece Jesus. E o rei, que sabia que estava fazendo errado, que estava julgando errado, ele faz uma pergunta para a opinião pública:
Vocês querem que eu crucifique Jesus ou que eu crucifique Barrabás? Porque se vocês escolherem, eu vou soltar Barrabás. Não, crucifica a Jesus. E eu parei para pensar que tem muita gente que se faz juiz dos outros. E eu noto que a internet, em vez de ser um veículo de bênção, é um veículo de acusação. Ainda bem que a lei brasileira, ela hoje tem os crimes apenados contra a honra, que é calúnia, difamação e injúria. E se alguém escrever alguma coisa contra você, contra a sua moral, pode mandar para a gente que a gente vai resolver. Lá no escritório a gente resolve isso. E ainda ele vai te indenizar, vai te pagar, porque falou que não devia. E talvez você me pergunte, o que é calúnia? São 3 crimes apenados contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Para trazer isso para a prática, a calúnia é um fato mentiroso, disseminado entre as pessoas. A difamação pode ser até um fato verdadeiro. Você pode morar perto de alguém que leva uma vida errada. Você não pode sair nos vizinhos difamando, porque difamar significa tirar a boa fama. E injúria é xingo, é quando alguém é xingado. Mas acontece que Jesus não tinha calúnia, não tinha difamação, não tinha injúria. Jesus era inocente, era santo, poderoso, glorioso, magnífico, mas estava diante do governador. E o governador não sabia o que fazer com Jesus. Então o que ocorreu? Para fazer um julgamento ilegal, as pessoas arregimentam falsas testemunhas, e isso fizeram contra Jesus. Os líderes religiosos buscaram falsas testemunhas para avaliar, para examinar a veracidade daquilo que ele estava sendo acusado. E Jesus não abriu a sua boca. Eu quero dizer para você, irmão, quando alguém intentar contra você, fica quieto. Diga assim para o teu irmão: não adianta falsa testemunha para acusar um inocente, vai perder. Não foi permitido para Jesus nenhum tipo de defesa, absolutamente. Não havia um advogado, alguém que pudesse defendê-lo. Não lhe permitiram a providência, conforme Lucas 22, 67 a 71. E na lei judaica, de acordo com a lei judaica, era ilegal você julgar alguém sem um defensor. Mas o que aconteceu e o que está acontecendo hoje? Olha para o teu irmão e diga assim: o inimigo te acusa, mas você tem um advogado entre Deus e os homens, que está sentado à direita do trono de Deus, e em todo tempo, através do seu sangue, Ele te absolve, Ele te perdoa, e Ele te dá liberdade. Através do sangue de Jesus Cristo, e através do advogado que está sentado à direita de Deus, não há acusação. Então por que você está preocupado nessa ceia?
Olha para o teu irmão e diga: eu sou livre. E eu tenho um advogado, que é o advogado dos advogados. Em quarto lugar, o julgamento foi feito de noite. Isso também era ilegal, de acordo com a lei dos judeus. E o sumo sacerdote colocou Jesus sob juramento e incriminou Jesus pelo mesmo que havia dito. Mas casos que envolviam acusações tão graves poderiam ser julgados apenas nos locais habituais de reunião do sinédrio e na residência do sumo sacerdote, como se deu o caso de Jesus, não podia. Então, acima de todos os exemplos, Jesus tinha que passar por aquele caminho. E agora eu quero falar com você. Um dia, um obreiro muito novo chegou perto de mim e disse: pastor, eu estou sendo acusado, e estão falando isso e isso da minha vida. Eu não aceito, eu não suporto, e eu não quero ser acusado, mesmo porque eu sou um obreiro novo, e eu não vou admitir esse tipo de acusação. Falei: é mesmo, meu filho? Você sabe que você está errado? Como que eu posso estar errado, se eu estou sendo acusado, e eu sou inocente? Eu quero que o Senhor chame, me leve diante da igreja, porque eu quero me defender. Aí eu falei para ele: bem-aventurados sois vós, quando te xingarem, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal por minha causa. Fique alegre, comece a pular, comece a cantar, comece a dançar. Porque a palavra bem-aventurado significa feliz. Não responda, não revide, não retruca. Tem gente hoje especialista em pegar as piores notícias e disseminar para o mundo inteiro via internet. Viu o que aconteceu? Olha aí, está pegando. Olha para o teu irmão e diga assim: crente, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, não pega lama na roupa dele. Jesus olhou para aquela turma toda de acusadores e deve ter pensado assim: vocês vão ver o que vai acontecer. Um julgamento ilegal levou Jesus à morte, e à morte de cruz. A morte de cruz era a sentença para as piores pessoas, das piores espécies da sociedade. E era a morte mais vergonhosa que existia. Só que com Jesus havia, há e sempre haverá um diferencial. Olha para o teu irmão e diga assim: não tem dois Jesus, só tem um, e ele tem o diferencial. O que é que Jesus fez então, pastor? Ficou calado,
como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Mas por que é que ele fez isso? Porque ele conhecia o resultado final. Olha para o teu irmão e diga: você também conhece o resultado final. Aplauda ao Senhor nessa noite. Diga comigo: aquele que for até o fim será salvo. A gente conhece o resultado final. Agora, ele sabia, porque ele tinha as duas naturezas, de homem e de Deus. E por que você sabe do resultado final? Vamos falar bem forte, todo mundo junto? Porque nós somos homens, mulheres de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, conhece o resultado final. Ele sabia que na cruz ele ia derramar o seu sangue. Ele sabia que receberia uma coroa de espinho. Ele sabia que ele ia receber os cravos. Mas ele também sabia que quando a última gota de sangue dele caísse, quando ele estivesse perto de expirar, ele levantaria a sua cabeça para o céu, ensanguentada, e daria um brado, e um brado que ecoa no inferno, na terra, no céu, na natureza, até hoje. E ele bradou: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito, me recebe de volta. Olha para o teu irmão e diga assim: sabe por que você se entrega a Jesus? Porque Ele se entregou primeiro por você. Quem pode sorrir para o seu irmão e dizer aleluia? Que lindo! Ele se entregou primeiro por você. Quando Ele brada a praia e a ti entrega o meu espírito, Deus falou: vou dar uma lição nos acusadores dele. Eu vou dar uma lição no inferno. E eu vou provar para todo mundo que ele é meu filho. Diga assim: Jesus não fez prova na sua acusação como filho de Deus, mas no Calvário Deus fez prova de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A terra tremeu, o sol escureceu a sua luz, as rochas se fenderam, os mortos ressuscitaram, o véu do templo foi cortado de alto a baixo, e hoje você entra no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, porque o brado de vitória está aqui nesta noite. Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, aleluia. Eu quero fazer um pequeno paralelo com você nesta noite. Esses dias, eu tenho visto muitos crentes que têm ido para a eternidade.
quando eles chegam lá, eles passam pelo portal do paraíso, são recebidos por Jesus, e ninguém fica dormindo lá não. Lá eles têm atividades. E eu fiquei pensando, Deus não vai levar um grupo de marionete, de múmias, para colocar num trono, para ficar sentado vendo os anjos cantar. Não. E qual é a base bíblica para o senhor dizer que isso não é verdade? João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou vos preparar lugar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha para o teu irmão e diga: toda acusação, toda calúnia, todo xingo, chega diante de Deus como ornamentação para a tua casa, que você vai morar. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: um julgamento ilegal nos trouxe a vitória. Olha para o teu irmão e diga: o sangue de Jesus Cristo é que nos mantém salvos, é que nos mantém em comunhão. No terceiro dia, Deus o Pai chegou lá e falou: meu filho, sai da sepultura. Vai encontrar com os discípulos. Ele chegou, atravessou a parede, a janela, e disse: paz seja convosco. Ele passou 40 dias ensinando os discípulos, e foi assunto aos céus. Mas eu sei o porquê do barulho que nós temos aqui. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou mandar o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós, aquele que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco. Ele vai fazer você abrir a boca e falar em língua estranha. Ele vai fazer você dar glória. Ele vai fazer você dar aleluia. Ele vai te ajudar na intercessão quando você estiver fraco, porque o Espírito Santo habita dentro de nós.